Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero que a gente lê inicialmente do versículo 15 ao 17. Você pode deixar sua Bíblia aberta ou marcada nesse texto, depois nós vamos voltar para ler o 18 e o 19. O texto sagrado diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Deixa esse texto aberto aí ou marcado para retomá-lo depressa. Eu gostaria que a gente pudesse levar em consideração algumas coisas importantes diante desse texto e dessa porção da palavra de Deus. A primeira delas é que o assunto da conversa de Jesus com Pedro não é um assunto qualquer. Não é algo que mereça ser classificado como secundário, periférico, né? Pelo contrário, nós podemos dizer que essa pergunta é uma pergunta crucial. Quando Jesus está perguntando a Pedro sobre o fato de Pedro amá-lo ou não, ele mexe no assunto da mais alta importância. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, Jesus é questionado por alguém a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos. Dependendo da versão, a expressão maior, ela vem como qual é o principal, qual é o primeiro mandamento. E Jesus está diante de uma missão difícil: torcer as escrituras da época, que era composta só pelo Velho Testamento, e de tudo aquilo que estava lá, tirar um mandamento que se sobressaísse em relação a todos. E Jesus, ele nem hesitou, ele não titubeou. Ele disparou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus deixa claro o que de mais importante havia nas Escrituras. Era a ordem de amar a Deus, e não apenas amar, mas amar com aquilo que eu gosto de chamar de amor total, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Eu me lembro que há 25 anos, quase 26 anos atrás, um dia, meditando e refletindo nessa declaração de Jesus sobre o maior mandamento, o Espírito Santo falou ao meu coração, e ele disse: se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na igreja? E a minha primeira constatação, já que Jesus disse que é mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do irmão do que a trave no nosso, foi parar e pensar. Eu falei: realmente, eu nunca vi um pregador falar sobre o assunto. Às vezes eu via alguém fazer a menção da necessidade de voltar ao primeiro amor, mas desenvolver como tema o assunto de amar a Deus, eu nunca tinha visto ninguém pregar. E a minha primeira conclusão foi pensar: pois é, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. Até a hora que o Espírito Santo me perguntou: e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E foi nessa hora que eu emudeci. Eu não tinha resposta, mas eu tomei uma decisão. Naquele dia, minha decisão foi: eu quero enfiar a cara na Bíblia, eu quero entender esse assunto de amor ao Senhor. Primeiro, para poder vivê-lo e praticá-lo, mas também para que essa lacuna, essa necessidade, essa falta, né, de ensino sobre o assunto, ela de alguma forma possa ser suprida. E o que eu quero compartilhar com você hoje, eu diria que nesses últimos 25 anos, nesse um quarto de século, tá? Talvez entre os assuntos que eu mais tenho pregado em toda a minha vida. Jesus, ao fazer essa pergunta para Pedro, ele está mexendo em algo da mais alta importância. Para você ter uma ideia da importância do assunto, em 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Essa palavra anátema, ela significa, na pior das hipóteses, algo maldito, na melhor, abominável. Qualquer uma das duas, a melhor e a pior, não soa nada bem. Agora imagina que Paulo está falando para uma igreja, e ele diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus, ele está falando para os de dentro, não para os de fora, seja anátema. Em outras palavras, ele está dizendo: não se admite uma relação com Cristo que não seja baseada no amor por Ele.
Então, se nós olhamos para essas declarações, de um lado que é o maior mandamento, de outro que uma relação com Cristo que não é baseada no amor, nos leva a essa condição tão terrível de ser abominável, maldito, amaldiçoado, nós não podemos deixar de entender o quão crucial, o quão importante é essa pergunta. Agora, a razão pela qual o Senhor Jesus dirige ela a Pedro é diferente de mera e simplesmente tentar mostrar para Pedro a importância do assunto. Na verdade, existe todo um pano de fundo. O que nós estamos vendo é uma espécie de desfecho em João 21. E essa história começa em João no capítulo 13. Jesus está tendo aquela última ceia com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos e em algum momento o Senhor Jesus faz a menção: um de vocês vai me trair. E naquela hora, Jesus não costumava brincar com assunto nenhum. Imagino que nenhum deles imaginou que esse fosse diferente ou fosse brincadeira. Eles apenas começam a reagir e perguntar: Senhor, porventura sou eu? Porventura sou eu? Enquanto todo mundo está fazendo esse tipo de pergunta, porventura sou eu, em outras palavras, se vendo como candidatos potenciais ao tropeço, a uma falha, a um fracasso, Pedro não age dessa forma. Pedro, em vez de perguntar para o Senhor, porventura sou eu, ele se dirige a João. A Bíblia diz que João estava com a cabeça reclinada no peito do Senhor. Era o que estava mais perto. Ele vira para João e pergunta quem é. Pedro não está perguntando, é possível que seja comigo. Ele diz, pergunta logo quem é o camarada. Eu particularmente entendo nessas entrelinhas que é como se Pedro estivesse falando: eu boto a mão no fogo por mim e por você, João, por nenhum dos outros 10. Pedro, em momento algum, se viu como esse candidato potencial. Pelo contrário, ele chega ao ponto de dizer para o Senhor Jesus: por ti eu daria a minha vida. Se você estiver anotando, está em João 13, 37, 38. Em outras palavras, Pedro se achava o cara. Ele achava que amava o Senhor. Ele estava dizendo: eu morro por você, mas eu não vou ser esse cara que vai trair o Senhor de forma alguma. É nesse momento que Jesus olha para ele. Aqui nós estamos combinando o relato de vários evangelhos nessa resenha. E diz: Pedro, você morreria por mim? Ele diz: na verdade, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele estava dizendo que seria naquela noite. Em outras palavras, não iria demorar. Por que é importante a gente levar esse pano de fundo em conta? Porque nós precisamos entender qual é o propósito dessa pergunta. Jesus não está perguntando para Pedro: tu me amas, para ouvir um sim ou não. Como sabemos disso? Porque primeiro Jesus começa perguntando: tu me amas mais do que esses outros? Essas 3 perguntas são parecidas, mas elas não são iguais. Há elementos que diferenciam cada uma das 3. Por exemplo, a pergunta: tu me amas mais do que esses outros? Só tem na primeira, o detalhe do me amas mais. O que Jesus queria com essa pergunta? Ao dizer para Pedro: você me ama mais do que os outros? Com certeza não era criar uma competição, um campeonato de amor, the love contest, alguma coisa do gênero. Porque num momento onde eles estão discutindo, os discípulos, sobre quem é o maior, Jesus os corrige, dá uma boa invertida em todo mundo. Ele não queria esse tipo de competição, então agora ele não faria isso. Mas Jesus está perguntando para Pedro: você me ama mais do que esses outros? Porque lá atrás, enquanto todo mundo estava se vendo como um potencial a ser o traidor, Pedro diz: eu não, eu morro por você. Em outras palavras, esse monte de cabeção pode pisar na bola com o Senhor. Eu morro por você, mas eu não. Em outras palavras, Pedro se achava o cara. E eu entendo que agora Jesus está olhando para ele perguntando: e aí, Pedro, você ainda acha que é o cara? Porque esse encontro acontece depois das 3 vezes em que Pedro negou o Senhor. Agora, Jesus já morreu, já ressuscitou, e para mim é quase como se ele tomasse ou retomasse o assunto. Então, para mim, o propósito dessa pergunta não é ter uma resposta positiva ou negativa. Ela tem um único propósito: levar Pedro a uma autoavaliação honesta e sincera a respeito de qual é o nível do amor dele para com o Senhor. Outro motivo para que eu pense isso: a gente não pode fazer a doutrina só em cima de uma possibilidade de tradução, mas às vezes isso pode ilustrar algo que nós já vimos, como no fato de Jesus perguntar se ele amava mais do que os demais. A primeira e a segunda pergunta de Jesus, o original grego, o koiné, a língua do grego popular em que o Novo Testamento foi escrito, eles tinham palavras distintas para expressar conotações distintas de amor. Então Jesus faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Agapau.
uma derivação de ágape, que é o amor perfeito, o amor sacrificial. Mas essa não era a única palavra usada para falar de amor. Por exemplo, nós vamos perceber que Jesus depois vai usar a palavra filéu. Filéu é amor de amigo, amor de irmão, amor fraternal. Agora, quando se tratava de representar especificamente amor familiar, a palavra usada, ela não aparece muito, é estorge. Ele fala, estorge só era usado no contexto de família. Mas se fosse um marido convidando a sua esposa para um momento de intimidade e perguntasse, benzinho, vamos fazer amor? A palavra que ele iria usar com certeza seria eros, que fala da expressão de intimidade física. No português, no inglês, no espanhol, nas línguas nós estamos mais habituados, nós não temos distinção. O contexto é que revela. Mas Jesus começa perguntando, Pedro, tu me amas agapau? E a resposta de Pedro é, tu sabes que eu te amo, filéu. A NVI, Nova Versão Internacional, quando foi publicado no português, eu acredito que em 93, 94 a gente só tinha o Novo Testamento. Eu lembro que na época, eles mudaram hoje essa tradução, na época estava assim, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro era, tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o rapaz, seja o namorado, o noivo, quem seja, benzinho, você me ama? E ele respondendo, te considero muito. Você consegue imaginar o tamanho da encrenca? Primeiro, não é o que ela está perguntando. Segundo, não é o que ela quer ouvir, né? Mas quando Jesus está perguntando, Pedro, tu me amas agapau? Eu entendo que ele está mexendo naquele assunto, o amor sacrificial. Você não disse que morreria por mim, você tem amor sacrificial? E quando Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu, é como se ele dissesse, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Não é aquelas coisas. Não é isso tudo. Então Jesus insiste na pergunta. E pela segunda vez ele pergunta, tu me amas agapau? E Pedro insiste, tu sabes que eu te amo, filéu. Até que na terceira pergunta, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está abordando, ele desce para o nível de Pedro. E a pergunta que ele faz para Pedro na terceira é, Pedro, tu me amas, filéu? Eu disse no início que as três perguntas são diferentes. A segunda é igual à primeira no sentido de perguntar agapau, mas não tem a comparação mais do que os outros. A terceira também não tem a comparação, mas agora Jesus perguntou, me amas, filéu? Se você observar o versículo 17, diz que Pedro se entristeceu pela terceira pergunta. Ele não entristeceu com a primeira, ele não entristeceu com a segunda. Mas quando Jesus faz a pergunta, me amas, filéu? A minha leitura é quase como se fosse, é só isso mesmo que você tem? Nesse momento a Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, mas ele diz para Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, filéu. Amar eu amo, mas não é isso tudo. Agora, por que ele está dizendo para Jesus, tu sabes todas as coisas? É como se ele dissesse, lá atrás na última ceia, eu achava que estava pronto para morrer pelo Senhor. Gente, ninguém fala isso para Deus. Eu não consigo imaginar alguém falando isso para Deus, deliberado, intencionalmente, querendo mentir. Quando Pedro falou aquilo, ele acreditava naquilo. Eu me lembro quando eu era ainda adolescente, num culto, eu me levantei, na hora do momento final de oração, fui à frente, dobrei os meus joelhos diante do púlpito, e eu me consagrei a Deus para ser um mártir da causa do Evangelho. E o pior é que ninguém nem pediu para fazer isso. Eu fiz de oferecido. Agora, por que eu fui lá dobrar o joelho e me consagrar para morrer em prol do Evangelho? Porque naquele momento eu acreditava que eu tinha o tanto de amor para dar conta disso. O problema é que com o tempo, Deus me levou a sondar meu coração, como fez com Pedro. E eu descobri que eu não tinha esse agapau todo. Aliás, descobri que no meu caso não só era filéu, era um filéuzinho de nada. E de tempos em tempos a verdade é que eu e você precisamos passar por uma autoavaliação. Qual o nível do amor que a gente tem? A gente fala para Deus que o ama, a gente canta que o ama, mas a pergunta é onde nessa escala de amor nós estamos? Porque o maior mandamento não é só amar, é amar de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas, é amar com amor total. Então a pergunta é, nós podemos dizer para Deus que o amamos, mas aonde nós estamos nessa escala de valores? O dia que Deus me fez olhar para o meu coração, me avaliar dessa forma, interessante que melhor do que apenas a autoavaliação, alguém diz que é a avaliação do alto. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E quando o Espírito Santo lança a luz e começa de fato a mostrar as coisas como elas são,
elas podem ser assustadoras. Eu me lembro de um dia em que Deus me levou a essa autoavaliação. E ao mesmo tempo havia avaliação do alto. E eu enxerguei que eu não amava Deus da forma como eu achava, que eu pensava, e como muitas vezes eu tinha declarado para Ele. E penso num negócio que me deixou mal. Quando a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, eu tento imaginar que no caso dele tinha um misto de culpa, de vergonha por ter negado o Senhor. Eu não tinha chegado ao ponto de negar o Senhor, mas pense algo que entristeceu, foi a constatação de que não amava o Senhor naquele nível. Mas a segunda lição que eu vejo nessa história mostra que a intenção de Deus não é apenas levar eu e você a uma constatação que nos leve a esse lugar de tristeza, de aborrecimento. Eu fiquei quase deprimido ao constatar que meu nível de amor não chegava perto daquilo que eu falava para o Senhor. Mas a segunda coisa que eu enxerguei aqui, e se o primeiro princípio que merece a nossa atenção aqui, é que a gente precisa sempre, de tempos em tempos, dessa autoavaliação honesta e sincera para saber onde a gente está. O segundo princípio a ser destacado aqui é que Jesus trabalha com Pedro a ideia e o conceito de que o nosso amor pode crescer. Em outras palavras, Ele não quer que a gente descubra que não está onde deveria estar, mere simplesmente para nos culpar, para nos condenar, mas para de alguma forma então nos despertar, para que a gente se mova na direção que deveria e para que a gente alcance aquilo que Ele espera que a gente alcance. E eu comecei a entender pela palavra de Deus que o amor pode crescer. Qual foi a perspectiva? Vamos lembrar que Pedro havia prometido morrer pelo Senhor, mas na hora do aperto fugiu. Quando Jesus está sendo preso no Getsêmani, Pedro até tentou, a gente tem que dar esse desconto para ele. Ele puxa uma espada, e a Bíblia diz que ele cortou um pedaço da orelha de um certo Malco, que era servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, eu não acho que Pedro queria a orelha quando deu a espadada. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado o pescoço, a jugular. Se Pedro, como eu, era destra, o golpe veio do lado de cá, mas eu imagino a altura, a mobilidade, tudo facilitava. Eu acho que o Malco, no susto, no reflexo, talvez tenha feito a esquiva e ele perdeu no golpe só um pedaço da orelha. Além do golpe maldade de Pedro, Jesus o repreende, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do Malco. Deve ter sido muito frustrante. Eu acho que naquela hora Pedro pensou: o senhor quer mesmo ser preso e não quer deixar ninguém te livrar. Que Deus te abençoe. Fui. A Bíblia diz: naquela hora se cumpriu a escritura que diz: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. A gente não sobrou um. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, a ponto de alguns estudiosos acreditarem que possa ser que o tal jovem fosse o próprio Marcos, não temos certeza. Mas a Bíblia diz que no meio da turma tinha um jovem enrolado num lençol. E que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu. O desespero era grande. E eles não tentaram prender só Jesus, tentaram prender quem estava junto. Mas todo mundo se mandou. E entre essa turma toda, Pedro, João, todo mundo lá, todo mundo correu. A diferença entre Pedro e João e o restante da turma é que o Evangelho de João diz no capítulo 18 que Pedro e um outro discípulo, essa é a maneira como João fala de si no Evangelho o tempo todo, eles iam seguindo o Senhor de longe. O que significa isso de longe? Se os caras tentar prender a gente de novo, a gente corre outra vez. Se não tentar, nós vamos acompanhando para ver no que é que isso vai dar. É nessa coisa de seguir a distância que eles veem Jesus entrando no Sinédrio para ser julgado. E a Bíblia mostra, que naquela hora, João e Pedro entram. A Bíblia diz, o Evangelho de João diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Então, quando ele chega no lugar, todo mundo reconheceu. E aí que faz sentido a pergunta da criada que está na porta. Ela olha para Pedro e diz: você também é discípulo dele? O que significa isso? Esse nós sabemos que é, porque é conhecido. E você? Pedro diz: eu não. Essa é a primeira vez que ele nega. Então Pedro negou aquelas 3 vezes. Por que Pedro negou? Pela mesma razão que correu. Porque correu e porque negou. Porque tinha medo de ser julgado e de morrer. Ou seja, mesmo tendo prometido que morreria pelo Senhor, ele estava apavorado com a possibilidade de uma prisão seguida de execução. Então, nós podemos identificar que o problema de Pedro é que mesmo tendo feito uma promessa, de amor a ponto de morrer, ele falhou em relação a isso. E ele ficou muito mal depois disso. Em primeiro lugar, voltou a pescar, coisa que ele tinha abandonado quando decidiu seguir o Senhor. Segundo,
a Bíblia diz que ele chorou amargamente, depois que o galo cantou e ele lembrou as palavras do Senhor. Isso não fala de um choro qualquer. Mas terceiro, eu acredito que Pedro, por ter negado o Senhor da forma como fez, o Evangelho de Marcos, e há uma unanimidade entre os comentaristas, os historiadores, o Evangelho de Marcos foi escrito debaixo da mentoria e da tutela de Pedro. Tem muita influência. Há detalhes sobre Pedro no Evangelho de Marcos que você não tem nos outros. O Evangelho de Marcos diz que na terceira vez que Pedro negou, a Bíblia diz que ele praguejou. Outra versão diz que ele falou imprecações. A verdade é que Pedro xingou alguém. A dúvida é se ele xinga quem está oprimindo ele a negar o Senhor, ou se, para deixar claro que ele não tem nada a ver com Jesus, se ele chegou ao ponto de xingar o próprio Senhor Jesus, para deixar claro na terceira vez que ele realmente não era discípulo. Não é claro o comportamento de Pedro, mas a forma como ele agiu me faz imaginar um Pedro que está carregando culpa, a ponto de acreditar que ele não é mais parte daquele grupo de discípulos. É aí que vai fazer sentido para mim e para você, Marcos 16, quando diz que o anjo aparece para as mulheres que vão no túmulo vazio de Jesus depois da ressurreição. Eles dizem para ela, ide dizer aos discípulos e a Pedro. Pedro é o único mencionado pelo nome. A parte dos discípulos. Me parece não chegasse uma mensagem dizendo, olha, ele mandou falar para vocês tudo e para você, Pedro. Eu acredito que Pedro estava num lugar, numa condição de dizer, eu não sou mais parte desse time, eu não sou mais parte desse grupo. Agora, algo que eu acho fantástico é a forma como o Senhor Jesus trabalha o assunto com Pedro. Nós lemos até o versículo 17, se você realmente deixou aí aberto ou marcado, eu quero que você olhe comigo agora os versículos 18 e 19 de Mateus 21. O texto sagrado diz assim, Jesus falando para Pedro, depois de dizer a terceira vez, apacenta minhas ovelhas, ele diz, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olhe para cá um instante só. Jesus diz o quê? Estenderás as mãos. Do que é que Jesus está falando sobre estender as mãos? Versículo 19 explica. Disse isso para significar com que gênero, com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Quando foi que Jesus usou essa expressão para Pedro, segue-me? No primeiro encontro. É como se ele dissesse agora, Pedro, eu não desisti de você. Eu não excluí você do time, da seleção. Você ainda está convocado. Eu estou contando com você. Você é parte dessa equipe. E o que eu percebo é que o Senhor Jesus está tentando restaurar Pedro. Ao mexer na falha de Pedro, Ele não está tentando pisar em cima de Pedro. Ele está tentando levantar Pedro. É aí que nós vamos entender declarações como Isaías fez, e é repetido no Evangelho, dizendo, Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Durante muito tempo, a parte de não apagar o pavio que fumega me fazia sentido, mas não esmagará a cana quebrada, eu não entendia nada disso. Mas quando eu completei 20 anos de idade, eu me mudei do estado de São Paulo, onde eu cresci, nasci na cidade de Santo André, morei em São Bernardo, ali no Grande ABC, mas me criei em Campinas, já um pouco para o interior, mas é a segunda cidade do estado. E eu saí da selva de pedra onde me criei, para ir para o interior do Paraná. Então logo cheguei para pastorear, eu lembro que um dia um irmão, que apesar de bem novo, ele não era muito mais velho que eu não, mas ele já era um engenheiro agrônomo, plantava. Ele falou, pastor, o senhor precisa conhecer a nova realidade onde o senhor está inserido. A hora que o senhor tiver um tempinho, quiser fazer isso num sábado, me avisa. E eu quero te levar para um dia desses na fazenda. Eu quero te mostrar o trabalho que eu faço como agrônomo no meio da plantação. Quero que o senhor veja o que são as plantadeiras, colheitadeiras, o que é celeiro. Ele falou, o senhor precisa conhecer a nova realidade. E lá fui eu. E estou achando todo o passeio interessante, divertido, até que ele entra numa plantação de trigo, o trigo ainda está verde. Ele entra numa plantação de trigo, já estava assim a quase 1 metro de altura, e ele vai andando com a caminhonete, ele para num ponto, tira algumas amostras, observa, vai para outro. Nós já estamos há pelo menos uma meia hora fazendo isso, andando no meio daquela plantação com a caminhonete. E o tempo todo eu estou olhando pelo retrovisor, e estou vendo que por onde a caminhonete passa, fica um rastro, na verdade 2, atrás das rodas, de trigo no chão. E depois de meia hora atropelando trigo, eu falei para ele, você faz isso todo dia? Ele falou, todo dia. Chego a fazer isso 4 horas por dia, por causa do tamanho da plantação. Quando ele falou isso, eu não aguentei e deixei transbordar minha ignorância.
Falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Se todo dia você ficar atropelando o trigo, não vai sobrar trigo de pé para a hora da colheita. A hora que eu falei isso, ele começou a rir. Mas ria assim com gosto e com vontade. Ele parou a caminhonete, eu falei, pastor, desce, desce. Eu tenho que mostrar algo para você. E nós descemos, fomos atrás da caminhonete. Ele mostra aqueles 2 rastros de trigo no chão. Ele falou, o senhor acha que isso não levanta mais? Eu falei, acho, eu tenho certeza. Quanto pesa essa caminhonete? É de 1 a 2 toneladas. Com certeza esse trigo não levanta. Ele falou, pastor, levanta. Eu falei, impossível. Ele falou, pastor, dá uma olhadinha para aquele canto à sua esquerda. Ele apontou a direção, mas na hora de olhar faz isso aqui. Abaixa e tenta nivelar os seus olhos na altura do trigo, porque ele cresce todo parelho. Faz isso naquela direção. E eu fiz. E quando eu fiz, na direção que ele mostrou, eu conseguia ver que tinha 2 carreiros, bem paralelos, onde o trigo era mais ou menos um palmo e pouquinho, abaixo dos demais. E quando eu fiquei olhando a largura daqueles 2 carreiros, eu olhava para trás da caminhonete, a distância para aquilo, eu falei, você está querendo dizer que você passou ali e levantou? Ele falou, passou ali faz umas 2 semanas. Minha cabeça parece que explodiu, eu disse, impossível o trigo sobreviver à caminhonete. Ele falou, pastor, olha para trás, abaixa o olho nessa direção. Aí eu vi um que era mais de 2 palmos para baixo do que o resto, era fácil de ver. Ele falou, ali faz mais ou menos 1 semana. Ele levanta. Eu dizia, cara, não pode, você está de brincadeira comigo. Ele falou, pastor, o senhor está vendo ele menor, ele está levantando. Eu falei, é impossível sobreviver a uma caminhonete dessa. Ele falou, vou te dizer como se torna impossível. E nessa hora ele ajoelhou, atrás do trigo, que ele tinha passado de cima com a caminhonete. Pegou um deles, onde a cana, que significa o caule, estava quebrado. Ele pegou com o dedo no lugar que estava quebrado. E aí ele esmagou. Ele diz, agora é impossível. Quando você esmaga, é lógico, não estou falando do trigo já maduro, aí não tem mais regeneração. Mas do trigo verde, ele falou, quando você esmaga, não levanta mais. Mas se não for esmagado e só quebrar, ele regenera e ele levanta. Na hora que ele explicou aquilo, eu lembrei do texto, não esmagará a cana quebrada. O que Deus está dizendo, não importa o que foi que te atropelou. Ele não vai roubar de você a esperança de se reerguer. Ele não vai roubar de você a esperança de ser restaurado. Então Jesus não está valorizando o tropeço de Pedro. Jesus, na verdade, está tentando levar Pedro a entender que ele pode viver algo melhor e diferente do que aquilo. Então, quando ele está falando para Pedro, Pedro, eu quero que você entenda com que tipo de morte você vai glorificar a Deus. A princípio parece para nós uma notícia ruim. Pedro, você vai ser um mártir. Você morre não é de causa natural. E quando Jesus fala, estenderás as mãos, e a Bíblia diz, significando com que tipo de morte, ele está dizendo, Pedro, você vai morrer crucificado. Quando era garoto, eu achava que só Jesus foi crucificado junto com os 2 ladrões e mais ninguém. Demorou para entender, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas mais comuns de execução. E Jesus estava dizendo, Pedro, esse será o seu fim. Aí, a primeira instância pode parecer para mim e para você uma notícia ruim. Mas o que é que Jesus está dizendo, Pedro? Lá atrás, quando eu te dei a primeira chance, você demonstrou que não estava pronto para morrer por mim. Que você não tinha esse nível de amor sacrificial, o agapau. O ter corrido para salvar a sua vida mostrou que você não era tudo aquilo que você dizia, ou achava, ou pensava que era. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Hoje, seu amor pode não ser essa Brastemp, pode não ser esse agapau, pode ser só esse filé ou esse filéuzinho de nada. Mas chegará o dia, Jesus começando quando você era mais moço e quando fores mais velho. Isso para mim não é só idade cronológica. Ele está falando também de amadurecimento. Ele está dizendo, Pedro, é uma questão de tempo e o seu amor irá crescer. E vai chegar o dia onde você, diante da possibilidade de morrer, não vai mais recuar, não vai mais me negar. E a tradição diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas que quando chegou o momento de ser crucificado, ele teria dito, não sou digno de morrer como nosso Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Jesus estava antecipadamente olhando lá na frente, dizendo, Pedro, quando eu olho para você, eu não vejo a falha do seu passado, eu não vejo a limitação do seu presente, eu vejo o crescimento que você vai ter no futuro, eu vejo onde é que você vai chegar. E ao que você precisamos entender é que há um Deus que acredita em nós a despeito das nossas falhas. Porque Ele não está focando naquilo que você fez de errado um dia, nem na limitação que você ainda tem hoje. Ele está focado naquilo que você pode vir a ser nas mãos dEle.
E a ideia de trabalhar isso com Pedro não é colocá-lo debaixo de culpa por ainda não ter o amor necessário. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, olha para frente, o alvo é esse, você pode alcançá-lo. Jesus está dizendo: você ainda não tem o amor sacrificial para morrer, mas esse amor pode crescer. Aquilo que te falta hoje pode ter sido desenvolvido em você amanhã. E se o primeiro ponto da autoavaliação me fez sentir mal pra caramba, esse segundo, de entender que o amor pode crescer, me levantou. No dia em que Deus começou a falar isso comigo, isso me colocou para cima, e eu tomei uma decisão: eu vou viver nesse lugar, e eu vou honrar esse Deus que acredita em mim. Eu quero te dizer isso: Deus acredita em você mais do que sua mãe. Que mãe é mãe, fala sério. Tenta convencer uma mãe que o filho está errado para você ver. Eu soube de uma história onde a mãe foi assistir o desfile do filho numa parada militar. E o filho conseguiu a façanha de marchar do início ao fim no compasso trocado de toda a tropa. Quando todo mundo erguia a perna direita, ele erguia a esquerda e vice-versa. A televisão filmou, acompanhou o garoto. Não sei como descobriram quem era a mãe. E o repórter foi perguntar para a mãe: como a senhora se sentiu vendo o seu filho marchando no compasso errado da tropa? Ela falou: meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. E mãe é mãe. Mas eu quero te dizer: Deus acredita em você mais do que sua mãe. Não é porque Ele se recusa a ver o que foi feito errado, é porque Ele consegue enxergar onde você vai chegar, o que é que você vai se tornar. É porque Ele é o Deus que está dizendo: eu não vou esmagar a cana quebrada. Você me negou, isso não significa que o seu amor não possa crescer. Você falhou, você não tem esse amor todo, isso não significa que você não vai chegar lá. E para terminar, rapidinho, a última coisa que eu quero destacar é que depois dessas 3 perguntas, falamos da autoavaliação necessária, falamos que o amor pode crescer, mas eu quero encerrar com isso: que o amor, ele não se expressa somente em palavras. Cada vez que Jesus pergunta a Pedro, é lógico que ele espera uma resposta verbal. Mas ele também diz: apacenta as minhas ovelhas. Cada uma das 3 vezes. Pedro, você me ama? Senhor, amar eu amo, não é aquilo tudo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama com amor sacrificial? Não, Senhor, eu gosto muito de você, estou nesse nível não, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você só gosta de mim? O Senhor sabe que por enquanto é só isso. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Algo que eu entendi na Bíblia é que o amor não se expressa só em palavras. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz: amados, amemos não de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Só falar que ama, mas nossas palavras não terem aquele coro das nossas ações acompanhando elas, não adianta. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer declarações. É que declarações que não são seguidas de ações, elas são vazias, elas são anuladas. Eu acredito que o que Deus espera de cada um de nós é que a gente possa amá-lo não só com declarações, mas com palavras. E o que Deus falou ao meu coração de uma maneira muito enfática, há quase 26 anos atrás, foi: quem ama, trabalha. Nós precisamos entender o que significa não só ser igreja, mas ser discípulo de Jesus. Não importa qual é o seu chamado, qual é o tipo de dom, todo mundo no reino de Deus precisa trabalhar. 1 Coríntios 12 diz que coletivamente nós somos corpo de Cristo, mas individualmente nós somos os seus membros. E quando um membro não está funcionando direito, ele atrapalha o funcionamento de todo o resto. Eu não sei se você percebeu a minha dificuldade de subir e descer hoje por conta de uma dor no joelho. Eu estou andando aqui fazendo de tudo para esconder, arrastando a perna. Mas porque o joelho não está bem, não está fazendo direito a parte dele, ele começa a afetar o todo do corpo. Quando a Bíblia nos compara a membros do corpo, ela está dizendo que cada um de nós tem uma responsabilidade de funcionar em conjunto com os demais. Não existe, apesar de haver cultos onde alguns ministros e os outros são só ministrados, não existe cristão que não tenha responsabilidade de serviço. Não importa se você está inserido em algo no culto, mas, não pastor, não existe uma área de serviço que eu tenha conseguido me enquadrar no culto, mas a vida cristã envolve serviço. Falar de Jesus é responsabilidade de todo crente. Ajudar a cuidar dos novos, de alguma forma, é responsabilidade de todo crente. Então, o que eu e você precisamos entender é que quem ama o Senhor tem que estar disposto a arregaçar as mangas, a botar a mão na massa e trabalhar. Deus não espera que a gente demonstre amor apenas falando que ama.
E o que eu acho interessante é que esse terceiro princípio, ele é uma espécie de termômetro para o primeiro e o segundo. O primeiro, quando falamos da autoavaliação, uma boa maneira de você descobrir onde está é a sua disposição de trabalho e de serviço. O segundo, falamos que o amor está crescendo, uma boa maneira de você avaliar se o amor está crescendo é qual a sua disposição de serviço para o Senhor Jesus. Se nós vivemos o cristianismo que nos coloca só no lugar de espectadores ou de gente que apenas vive para ser servido, nós ainda não entendemos o que é expressar amor pelo Senhor. E nós precisamos entender não só que o assunto é importante, não só que ainda não estamos onde deveríamos estar, mas que podemos chegar onde Deus espera que a gente chegue. E que nessa trajetória a gente tem que se dispor a trabalhar. Eu não acredito num cristianismo onde eu e você temos a liberdade de escolher fazer nada. Qualquer outra motivação de trabalho, ela pode em algum momento ser sabotada e terminar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na igreja só para ser reconhecida, e eu não estou dizendo que reconhecer é errado, Deus reconhece quem trabalha para Ele. Imagine se a gente imitar Deus e reconhecer as pessoas, não é errado, pelo contrário, é certo. Mas uma pessoa que trabalha só para ser reconhecida, na hora que ela deixar de ser reconhecida, ela para de trabalhar. Porque as outras motivações, em algum momento, elas vão, na verdade, sabotar a nossa disposição de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Meu coração já foi mesclado com muita motivação. E motivações às vezes erradas. E quando a sua motivação de serviço não é o amor pelo Senhor, em algum momento aquilo passa. Em algum momento aquilo cessa. Mas quando nós entramos no lugar de dizer eu vou fazer por amor, amor ao Senhor Jesus, não tem nada que nos impeça de continuar fazendo. Os apóstolos eram presos, açoitados, torturados, ameaçados e continuavam fazendo. Hoje em dia alguém, porque não teve o reconhecimento ou o elogio que deveria, já parou de fazer. Eu olho para aqueles apóstolos e eles eram imparáveis, porque eles não estavam fazendo por nenhuma outra razão, a não ser por amor ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira que recebi de nosso Senhor e testemunhe do Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, se tiver que morrer, eu morro, mas enquanto tiver fôlego, eu vou viver para Ele. E viver para Ele não era só orar, ler a Bíblia, obedecer, adorar no culto, mas era ter uma vida de serviço. Eu creio que hoje Deus te trouxe esse lugar para te fazer a mesma pergunta que Ele fez a Pedro. Tu me amas? E o que Ele espera não é resposta positiva ou negativa, sim ou não. O que Ele quer é que você entenda qual é o nível de amor que você tem para com Ele, onde é que você está. Mas ao mesmo tempo Ele quer que você saiba que qualquer coisa menor do que o amor total não é o cumprimento do maior mandamento. E a razão para te fazer descobrir onde você está, repito, não é te colocar debaixo de culpa ou condenação. É despertar você para seguir adiante, entendendo que o amor pode crescer e que você pode chegar lá. E que Ele acredita que você vai chegar lá. E que Ele não vai esmagar a cana quebrada, porque você ainda não está lá. Mas, para avaliar onde você está, para determinar se você está chegando onde deveria ou não, a expressão por meio de trabalho é inevitável. Falando da igreja local, eu sei que tem gente aqui hoje que não é só da Lagoinha. Eu acho impressionante o que vocês têm conseguido em termos de voluntariado, comparando com muitas outras igrejas. Mas comparando com aquilo que o Senhor quer, um exército muito maior tem que ser levantado para fazer muito mais. Eu creio que nós podemos escrever história. Eu creio que nós podemos fazer o Evangelho chegar num lugar onde ele nunca chegou. Você consegue imaginar uma igreja onde 100% dos crentes, amando ao Senhor e comprometido com Ele, trabalham o tempo todo para Deus, em prol do reino de Deus? A igreja se tornaria imparável. O Evangelho teria feito muito mais diferença do que o que fez até agora. Então vamos não só cogitar que isso é possível, vamos acreditar, vamos correr atrás, vamos viver isso. Para vocês que estão aqui, vamos escrever uma história nova nesse lugar. E mais importante do que apenas os resultados aqui embaixo, eu fico imaginando o sorriso de satisfação do nosso Senhor, dizendo, eles estão entendendo, eles estão correspondendo, eles estão fazendo aquilo que eu espero deles. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus.